Bom, galera, tô chegando com tudo na tarde desta quinta-feira com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo e tem contrato sendo rasgado no clube de regatas do Flamengo a pedido do técnico Dorival Júnior, que por final está com muita moral e já falou: qualquer contrato, qualquer proposta que chegar na mesa do Flamengo pode rasgar, que eu quero contar com o jogador para o restante da temporada. Por outro lado, o Flamengo está negociando 2 zagueiros para deixar o clube de regatas do Flamengo. Situação envolvendo as negociações com o atacante Vitinho, atacante aí que vem sendo bastante contestado por boa parte da torcida rubro-negra. A gente vai falar sobre isso. Vou falar também sobre o mercado da bola, chegada de jogadores que também devem chegar no Flamengo. Não só sair, mas também chegando aí mais reforços para o clube de regatas do Flamengo. E vou falar sobre a retirada de ação, que o Flamengo retirou a ação no STJD, ação essa que tentava invalidar o sorteio da Copa do Brasil. E por que o Flamengo retirou a ação, Henrique? Fica por dentro de tudo que você vai ficar sabendo, todos os detalhes a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você é novo por aqui e está conhecendo o nosso trabalho aqui agora, eu já convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Já começo falando ainda um pouco sobre esse jogo de ontem. O Flamengo está embalado, o Flamengo aí, Dorival Júnior vem encantando a nação com seu trabalho à frente do mais querido Brasil. O Flamengo mais uma vez goleou, amassou o Juventude, decidiu na verdade ali no primeiro tempo. 3-0 no primeiro tempo, depois ali mais no segundo tempo o Flamengo ali fez mais um gol ali com o garoto Lázaro e o Pedro. Já estão pedindo o Pedro na seleção, hein? Pedro aí que vem ganhando moral com o técnico Dorival Júnior, já estão pedindo o nosso centroavante Pedro na seleção. Sensação do momento, o destaque do momento no Flamengo é o nosso centroavante Pedro. Eu vou falar, ele marcou 2 golaços de cabeça. Parecia até ser um replay. Na verdade, os 2 gols de Pedro ali, por pouco. Aquele gol do Everton Ribeiro de cabeça, por pouco não sobra para ele fazer o terceiro. Também quase um replay aí, o terceiro gol do Pedro. O Pedro tá sensacional. Jogadores do Flamengo jogaram muito bem diante do Juventude. Teve alguns jogadores também que não entraram tão bem na partida. Não é aquela coisa de colação, pegação no pé do jogador. Mas sim, é verdade a gente falar. O Vitinho ali muito desconcentrado, muitas das vezes na jogada ali. Teve a estreia de Everton Cebolinha. Everton Cebolinha estreou muito bem, teve dribles, quase gol de Everton Cebolinha. Assistência para Lázaro marcar o 4º gol do nosso Mengão queridão. E o Flamengo segue vivo em busca também do título do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Flamengo agora é no próximo domingo, às 11 horas da manhã, na ressacada contra o Avaí. Então vamos em busca de mais uma vitória, com certeza que é muito importante para o nosso Mengão queridão. Mas extracampo, temos informações importantes envolvendo o mais querido Brasil. Isso porque nesta última quarta-feira, o Flamengo entrou com uma ação junto ao STJD, o Superior Tribunal Desportiva do Rio de Janeiro, para poder tentar invalidar o sorteio da Copa do Brasil. O Flamengo viu que foi prejudicado no sorteio das quartas de final da Copa do Brasil sobre a situação envolvendo o mando de campo. Isso porque o Flamengo, por direito, o Flamengo decidiria o jogo das quartas de final contra o Atlético Paranaense em casa. Mas hoje, nesta quinta-feira, o Flamengo retirou a ação junto ao STJD. E por que, Henrique, o Flamengo retirou essa ação? O Flamengo retirou a ação, gente, pela boa relação. O Flamengo até entende que foi prejudicado no sorteio da Copa do Brasil, mas o Flamengo retirou a ação junto ao STJD pela boa relação que tem com o novo presidente da CBF, que é o Edinaldo Rodrigues. Daí então o Flamengo deixou quieto, o Flamengo retirou a ação e o Flamengo joga o primeiro jogo em casa no Maracanã e decide aí então as quartas de final na casa do Atlético Paranaense. O primeiro jogo já acontece na próxima semana, dia 27, no Maracanã. E vamos em busca dessa classificação, porque dá, gente. Os 2 jogos que o Flamengo foi eliminado, 2 competições em 2019 e 2021, pelo Atlético Paranaense, o Flamengo foi eliminado dentro do Maracanã. Por que o Flamengo fazendo esse primeiro jogo agora no Maracanã e decidindo lá na casa dos caras que o Flamengo não pode dar o troco? Pode sim, vamos em busca dessa vitória. Quem está confiante, o Flamengo está embalado, mas por outro lado, o técnico Dorival Júnior está com moral. E já falando em mercado da bola, o técnico Dorival Júnior pediu para rasgar contrato que chegar na mesa do mais querido Brasil. Rasgar qualquer proposta, chegar, pode rasgar. Eu quero contar com ele.
com o zagueiro Léo Pereira. Léo Pereira não deve sair do Flamengo por enquanto, agora, a pedido do técnico Dorival Júnior, que está dorivando todo mundo aí. A galera já está ficando animada com o técnico Dorival Júnior. São 3 jogos sem sofrer gols. Flamengo aí, né, 100% invicto, 100% no mando de campo, no comando do técnico Dorival Júnior. Não sofreu nem uma derrota em casa ainda, sob o mando de campo, com o técnico Dorival Júnior. Isso é muito bacana. O Flamengo aí voltando muito bem aí, né, a jogar muito bem sob o comando do técnico Dorival Júnior. E o técnico Dorival Júnior pediu para que o Flamengo não negociasse o zagueiro Léo Pereira. Se chegar, pode rasgar. Pode rasgar a proposta, pode rasgar contrato. O Flamengo estava quase negociando o Léo Pereira. E era um dos jogadores que estava na barca de saída, mas a pedido do técnico Dorival Júnior, ele não deve ser negociado por enquanto nesse momento. O Dorival Júnior vê o Léo Pereira como parceiro ideal do Davi Luiz na defesa. Lembrando, como eu já falei para vocês, 3 jogos sem sofrer gols, mais um jogo ontem. Né? Teve aquela, porque o Juventude está naquela pressão. O Juventude está lá embaixo, na boca da bigorna. Então assim, queria ganhar, precisava ganhar, na verdade, mas o Flamengo foi superior e sempre sendo superior, com todo respeito ao Juventude. O Flamengo é superior pelo elenco que o Flamengo tem, timaço que o Flamengo tem, é superior ao Juventude, e assim o Flamengo venceu de goleada, e agora o Léo Pereira não deve deixar o mais querido do Brasil. Já em relação à situação envolvendo o zagueiro Gustavo Henrique, esse sim deve deixar o clube de regatas do Flamengo. A informação que temos é que o zagueiro Gustavo Henrique está em negociações avançadas com o Fenerbahçe da Turquia, clube comandado pelo técnico Jorge Jesus, e deve deixar o mais querido Brasil nos próximos dias. Flamengo aí já está trocando, inclusive, né, os últimos detalhes com o Fenerbahçe para liberar o zagueiro Gustavo Henrique. O Flamengo também negocia outro zagueiro, Matheus Tuller, que esteve a temporada passada emprestado junto ao Montpellier da França, retornou ao mais querido Brasil. O clube francês não comprou em definitivo o jogador, retornou para o mais querido Brasil, e agora o Flamengo negocia com o Vissel Kobe do Japão a ida de Matheus Tuller por empréstimo até dezembro. Nesta última quarta-feira, o Flamengo negociou em definitivo com o Moreirense de Portugal o zagueiro Rafael Santos. Por outro lado, o Flamengo continuou com 50% dos direitos econômicos de Rafael Santos, zagueiro que foi negociado com o futebol português em definitivo e assinando contrato com o clube português por 3 anos. Beleza? Vamos seguir com tudo no mercado da bola. Agora falar sobre a renovação do atacante Vitinho, bastante contestado no mais querido Brasil. Vitinho que novamente teve chance contra o Juventude. Vitinho entrou um pouco desconcentrado, como já falei para vocês, não é pegação, não é colar no pé do jogador, sim, não é marcação com o jogador, mas a gente sabe que o Vitinho está, né, não está naquele momento tão bem no Flamengo. Então a torcida vê isso aí, a torcida vem pressionando. O Flamengo já estava em negociações com os representantes de Vitinho para uma renovação de contrato. Lembrando que o contrato de Vitinho vai até dezembro deste ano, até o final do ano. Mas o Flamengo neste momento travou as negociações pela renovação do atacante Vitinho, segundo as informações trazidas primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande. Então assim, o Flamengo a princípio não deve renovar por enquanto o contrato de Vitinho. O Flamengo já deixou claro, jogadores que estão em fim de contratos, que vão se encerrando até dezembro, tem o caso de Vitinho, tem o caso do Davi Luiz, tem o caso do Felipe Luiz, tem o caso também aí do Diego Alves, tem outros jogadores daí também, como o caso do Rodinei, lateral direito Rodinei, que neste momento é titular de Dorival Júnior. O Flamengo só deixou para conversar sobre renovações de contratos a partir de outubro. Jogadores que o Dorival Júnior escolher por enquanto neste momento, que inclusive está com muita moral no Flamengo, o Dorival Júnior é quem está dando as palavras. E neste caso de Vitinho, Dorival Júnior vai ser o cara essencial para dar o aval. O Flamengo renova ou não renova com Vitinho? Quem vai decidir isso é o Dorival Júnior. Essa é a informação que temos. A gente vai seguir com tudo, mas seguimos agora sobre chegada de jogadores. Henrique, o Flamengo negocia saída de jogadores e chegada de jogadores. O Flamengo não vai trazer mais ninguém, só trouxe o Everton Cebolinha, estreou nesta última quarta-feira, só trouxe o Vidal e vai estrear no próximo dia 30, essa é a previsão da estreia de Vidal. No próximo dia 30, pela 20ª rodada do Brasileirão, a estreia de Vidal, o Flamengo contratou Cebolinha e contratou Vidal. O Flamengo não vai trazer mais ninguém, Henrique? Sim, o Flamengo está em negociações avançadas neste momento para acertar os últimos detalhes pela chegada de o Wallace da Udinese da Itália. A gente já trouxe todos os detalhes para vocês. Nossa equipe está apurando
os últimos detalhes dessa situação, dessas negociações, e logo mais teremos novidades para trazer para vocês. Mas nesse momento o Flamengo está convicto que o Wallace irá assinar com o Mengão queridão. Ao contrário de Wendel, né, que deixou a torcida do Flamengo aí pé da vida, revoltada com a decisão do Wendel lá junto com o Zenit da Rússia. O jogador topou uma negociação de renovação com o clube russo, coisa aí que o Flamengo já via aí como bastante otimismo para poder contar com o Wendel, a torcida pedindo muito a chegada de Wendel, mas o Wendel decidiu ficar lá no futebol russo e não vem mais, deixou a torcida do Flamengo revoltada, que inclusive alguns internautas já deixou alguns comentários na internet que por eles o Wendel não pisa nunca mais na Gávea. Torcedores ficaram revoltados com a decisão aí do Wendel. O Flamengo também segue agora nesse momento, vai tentar a contratação de Eric Pulgar da Fiorentina da Itália. O Flamengo a princípio, o Bruno Spindel, na última segunda-feira na coletiva de imprensa, o Bruno Spindel tentou despistar, né, a situação sobre negociações, especulações sobre Eric Pulgar, mas a informação que temos é que o Flamengo não queria, né, se expor a falar o que tinha ou que não tinha alguma negociação com Eric Pulgar, por causa que ainda estava em negociação com o Wendel. Mas como o Flamengo já saiu de campo de maneira oficial sobre o Wendel, já deixou para lá, o Wendel agora segue no futebol russo, o Wendel não vem mais para o Flamengo agora pretende ir com tudo para poder contar com Eric Pulgar. Eric Pulgar, que tem contrato com a Fiorentina da Itália até junho de 2023. O Flamengo vai tentar aí alguma forma, né, de poder contar com o jogador já agora, nessa janela de transferência. O Flamengo não quer jogador para o meio do ano que vem, o Flamengo quer jogador para agora, essa janela de transferência. Isso porque o jogador, a partir de janeiro, da próxima janela de transferência, o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E estando no nosso Mengão queridão por empréstimo, vai ficar mais fácil para o mais querido do Brasil. Já a situação envolvendo Oscar, a princípio só especulações mesmo. O Flamengo não avançou em negociações por Oscar, tá, gente? Visto aí que o Oscar tem um salário altíssimo, vai depender do jogador. O Flamengo não vai fazer loucura de pagar 7, 8, 9 milhões por mês para poder contar com o Oscar. O Flamengo não vai fazer isso, disso aí eu tenho certeza. Uma vez que o clube chinês também, o Xangai Sport da China, que detém os direitos de Oscar até 2024, já deixou claro que a preferência deles lá é que Oscar acerte com um clube no futebol europeu. Mano, eu não sei porque ele entende isso aí, né? Futebol europeu, um futebol de alto nível. Na verdade, o nosso Mengão queridão está sobrando no futebol europeu, sem sombra de dúvidas. O nosso Mengão queridão sobra no futebol europeu. Mas deixa eles para lá, vamos ver o que deve acontecer. O Flamengo também não tem aquela coisa, não temos nada com o Oscar. O Flamengo tem sim. Jogador do nível de Oscar, qualquer clube hoje quer ter Oscar. Inclusive o Corinthians também chegou a ficar de olho no Oscar. Informações que o Palmeiras também ficou aí sondando a contratação do Oscar. Então assim, vamos aguardar o que deve acontecer. Mas agora, nesse momento, não tem absolutamente nada. Foi apenas uma consulta que o Flamengo fez pelo meia brasileiro Oscar. Bom, mas o de agora foi isso. Eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo, para você ficar por dentro de tudo. Por isso que é muito importante você estar inscrito em nosso canal, você está sempre coladinho com a gente. Confere aí se está inscrito, confere se o sininho está ativo. Não esqueça de deixar aqui teu like e compartilhar os nossos vídeos. Valeu, nação, tamo junto, é nóis, vamos que vamos. Saudações rubro-negras.